Começando mais um programa da Melhor Idade. E é na melhor idade que a gente já consolidou carreira, na maioria das vezes não tem compromisso fixo e pode até, quem sabe, planejar morar fora. Morar fora do Brasil. Você já pensou em morar fora do Brasil, mas desistiu por achar que isso não é para você, que não quer viver na ilegalidade? Por isso que eu trouxe aqui hoje no nosso programa Dr. Vinícius Bicalho, que é advogado, especialista em imigração, e vai explicar para todos nós tudo sobre visto e até visto permanente para os Estados Unidos. É isso, doutor? Olá, Rafael. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Exatamente isso. Nós vamos falar sobre o sonho americano e demonstrar que o sonho americano é um sonho possível, que todas as pessoas podem naturalmente viver o sonho americano. Vale a pena sonhar, então? Vale a pena sonhar. Sempre vale, né, doutor? Sempre vale. Doutor Vinícius, vou chamar de Vinícius, tá? Claro, fique à vontade. Quem pode solicitar um visto permanente para os Estados Unidos? Na verdade, os Estados Unidos têm vários tipos de vistos. Tá. São dezenas. Dezenas. São 187 tipos de vistos. É para dificultar mesmo. Nós temos desde o visto de turista até o visto de investidor. Então, os vistos podem ser baseados em relação familiar, pode ser vistos baseados em habilidades profissionais, vistos baseados em um negócio a ser desenvolvido nos Estados Unidos. Nossa. Tem uma faceta muito grande de vistos na América. Então, o importante é que a gente identifique qual o propósito do imigrante nos Estados Unidos. E de acordo com esse propósito, nós vamos buscar o tipo de visto adequado. Ou seja, o nível de dificuldade também varia muito, né? Varia. Por isso que é importante ter um profissional para ajudar nessa caminhada. Eu falo sempre o seguinte, Rafael, não é o imigrante que escolhe o visto, é o visto que escolhe o imigrante. Porque o visto escolhido vai ter que estar de acordo com o seu propósito e com a sua experiência profissional. Isso é fundamental. Exatamente, o seu objetivo na América. Tá certo, entendi. Puxa, legal isso, hein? Bom saber disso, hein? Eu não pensava nisso, não. Agora, me fala uma coisa. No caso de alguém, assim, com vida consolidada, na melhor idade, a partir dos 60 anos, apesar que melhor idade para mim toda melhor idade é uma melhor idade. Você está com saúde, está trabalhando, está produtivo, está feliz, né? Sim. Você com 40 anos está na melhor idade. Obrigado pelos 40. Então, doutor, me fala uma coisa. No caso de alguém com vida consolidada, na melhor idade, se ele conseguir o green card, ele de alguma forma estende esse direito para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, ou não é possível? Sim, é possível. É importante a gente entender que nos Estados Unidos não tem distinção de idade e aprovação do visto. Outro dia eu recebi um questionamento de um cliente, eu tenho 74 anos. É possível aplicar para um green card? É possível. Olha só. E isso é muito interessante porque eu falo que uma pessoa que tem pouca experiência, ela tem pouco passado, pouca história, mas ela tem muito tempo para oferecer para a América. Em compensação, quando a pessoa tem mais idade, ela tem mais história, mais experiência. Certamente uma expectativa de vida um pouco menor, mas ela tem uma bagagem que ela é enriquecedora, muito a oferecer. Então, cada caso ele é único e a gente tem que demonstrar exatamente isso. Quando alguém tem um green card aprovado, essa pessoa ela consegue levar o cônjuge. Filhos menores de 21 anos, solteiros, também se beneficiam. Aí você me pergunta, mas se eu tiver um filho maior de 21 anos, eu consigo que o meu filho se beneficie? O Green Card, ele é o início da rota para a cidadania americana. Então, quando você chegar ao final dessa rota e obtiver a sua cidadania, aí sim você consegue gerar Green Card para filhos maiores de 21 anos. Bom negócio para a família. Exatamente. Irmãos, pais. Isso é algo fantástico, porque você passa a ser um gerador de residência permanente legal nos Estados Unidos. Que bárbaro isso. Quer dizer que você prepara, você proporciona oportunidade para sua família, para seus familiares terem mais facilidade de conseguir. Exatamente. Se você tem um green card e, por consequência, depois da cidadania, você vai gerar documentos hábeis para que parentes seus possam morar nos Estados Unidos. E isso é algo que tem um valor inestimável. Vinícius, você sabe me dizer, ter uma ideia de quantos green card você já conseguiu? Olha, eu não sei exatamente, claro, mas a gente faz centenas de green card todos os anos. Então, alguns poucos milhares certamente já foram aprovados através da nossa ajuda. Há quantos anos você está atuando
lá nos Estados Unidos nessa função? Eu sou advogado há 21 anos. 21 anos. E, naturalmente, a minha carreira ela se divide em uma atuação no Brasil, claro, onde eu me graduei inicialmente, tá, uma atuação em Portugal, onde eu também sou licenciado, e nos Estados Unidos. Eu falo que metade da minha carreira foi no Brasil e metade dedicada a trabalhos no exterior. Metade em Minas Gerais? Em Minas Gerais, uai. Tá, então, há mais ou menos 10 anos, nós ajudamos o bom brasileiro que quer mostrar um pouco do melhor lado do Brasil fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e em Portugal. Isso é muito importante, porque o Dr. Bicário mora lá nos Estados Unidos e há uma diferenciação na documentação de um advogado licenciado, que é o caso dele lá no país. Como é que funciona isso? Tem um licenciado que vai ter mais condição de atender às necessidades do brasileiro, né? Claro. Sim, normal. Né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em qualquer país, há a exigência que o advogado seja licenciado, que ele tenha uma licença. Eu até brinco, né? Eu sou advogado no Brasil. No Paraguai eu não sou advogado. Eu teria que ter uma licença específica, porque dúvida, em direito nós estudamos a legislação de cada país. Tá. E nos Estados Unidos a gente vê um problema muito grave, porque muitas vezes advogados brasileiros que não possuem licença nos Estados Unidos, ou consultores que sequer são advogados, começam a vender esse tipo de suporte. Isso é contra a legislação. Meu Deus, esse é o famoso golpe, né? Vamos falar a verdade, né? Está oferecendo algo que não pode entregar. E, obviamente, existem casos que terminam bem, mas a gente conhece dezenas de casos. Todo dia eu recebo pessoas no escritório que procuraram profissionais que não eram habilitados para fazer os serviços que eles ofereciam. Isso se torna um problema grave. Porque na hora que o problema acontece, quem vai ser capaz de resolver é um advogado, alguém que estudou, né? E é habilitado para isso. Dúvida, claro. E é uma licença que não é fácil de ser obtida. Por quê? Além de estudar, você precisa passar no exame de ordem dos Estados Unidos também, que é um exame muito parecido com o que nós temos no Brasil, mas com um nível de profundidade ainda maior. Então, não basta estudar, tem que estudar e conseguir nesse exame, que é um teste de mínima competência, é o que eu falo. Né? Se não passou, não tem a mínima competência. Como é que anda o interesse do advogado, do profissional de direito, de entrar nesse seu segmento? Vamos dizer, dos seus colegas que se formaram contigo, quando você se formou em Belo Horizonte, sim, né? Você se formou. Então, o interesse, você nota que o interesse está aumentando ou diminuindo dos advogados trabalhando nesse segmento? Eu percebo que é um interesse que aumenta cada dia mais. Eu participei de uma reportagem no final do ano passado em um portal específico para advogados. Sim. E a procura foi muito grande de colegas que queriam entender a minha história para poder percorrer esse caminho. Obviamente que a gente tem que entender as razões. Eu acho que isso é motivado, primeiro, que o brasileiro, ao longo dos anos, começou a viajar mais para o exterior. Ou seja, nós começamos a ver esse movimento de brasileiros conhecendo outras nacionalidades. Aumentou o hábito. Então. Exatamente. Tá. Além disso, Estados Unidos e Portugal são os principais destinos de brasileiros. Sem dúvida. E o perfil do imigrante mudou muito, Rafael. Antigamente era aquele imigrante que não tinha conseguido vencer no Brasil e ia para os Estados Unidos ou para Portugal, normalmente para exercer um subemprego no desespero. Tá, e hoje não é assim. Não é mais? O perfil do nosso cliente, do cliente da Bicário, são profissionais liberais de altíssimo nível, empresários, pessoas de sucesso, que estão procurando a vida na América por melhor qualidade de vida, segurança, boas escolas para os filhos, um ambiente empresarial fantástico. De repente investir lá fora também, né? Sim, até porque eu brinco o seguinte, o dólar, a gente sabe quanto vale um dólar, mas nós não sabemos quanto vale um real. Tem dia que vale mais, tem dia que vale menos. É verdade. Tem razão. Agora, você teve recentemente aqui no Brasil, num evento que dizia como comprar um imóvel nos Estados Unidos e obter um visto americano. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que rolou isso? O evento foi fantástico. Nós recebemos um grupo de clientes que desejavam investir nos Estados Unidos. E essa procura ela é muito grande, pelo fato de ser a maior economia do mundo, investir em dólar, ou seja, como nós brincamos aqui, o dólar você sabe quanto vale, ou seja, o investimento em dólar ele não se perde, não se deteriora ao longo do tempo. Então, você investe em um mercado extremamente regulado, um mercado extremamente seguro, com regras claras, e tem a oportunidade
de conhecer o país, aprofundar o seu conhecimento do dia a dia na América, e daí muitas vezes surge o sonho de morar nos Estados Unidos. Exatamente. Aí chega lá, você fala, puxa vida, eu pensei que eu falasse inglês. Tem esse detalhe, porque eu falo que o inglês você não aprende em escola alguma, você aprende no dia a dia, na hora que você se expõe nos Estados Unidos. É verdade. Mas o bom de morar nos Estados Unidos, Rafael, são as pequenas coisas do dia a dia. As pessoas falam muito pela poder de compra, porque nos Estados Unidos o produto é muito barato. Né? Você compra celular, carro, até imóveis numa condição muito mais fácil do que... Não se sente aviltado, né? Não se sente, pelo contrário. Agora, eu percebo que o dia a dia e a segurança são os pontos determinantes. Uma vez, eu pedi que minha filha gravasse um vídeo para minha mãe. Falei, Giovana, fala para a vovó o que você gosta de morar nos Estados Unidos. Como eu moro em Orlando, nós estávamos conversando antes, eu imaginei que ela ia falar da Disney. Claro. Vó, porque eu vou na Disney, ou dos eletrônicos, brinquedos. Ela falou, vó, eu gosto de morar nos Estados Unidos porque eu posso passear com meu cachorro sem ninguém me vigiar. Sossegada. Ou seja, sem ninguém me vigiando. Então, ela tem a oportunidade de ter liberdade. Ela dá valor, né? O que, infelizmente, nós estamos perdendo ao longo do tempo nas grandes cidades do Brasil. E eu falo o seguinte, a Giovana, com a pureza de uma criança, ela tinha... Quantos anos? A Giovana hoje tem 12 anos, mas quando ela falou isso, ela tinha 6 ou 7 anos. Puxa, então, 6 anos? Exato. Com a pureza de uma criança, ela me deu um testemunhal importante que eu posso compartilhar com os meus clientes. Claro, é verdade, é verdade. Não tem testemunhal mais valoroso do que esse da sua filha, da sua filhota, claro. É uma pureza de uma criança que soube enxergar acima do parque da Disney o interesse de poder ter liberdade para circular na rua. Exato. E o que eu falo, Rafael, eu acho muito legal que eu estou, de alguma maneira, oferecendo o que eu fiz para minha família. Claro. Então, não é algo com interesse meramente comercial. E eu falo que quem mora fora do Brasil, ele não é menos brasileiro. Não. A gente está querendo vender um pouco da imagem do bom do Brasil para o restante do mundo. Tá. Você também atua em Portugal. Você tem esse modo de pensar também em relação aos portugueses, ao país? Também é teu interesse você vender a imagem de Portugal assim tão boa quanto a imagem de Orlando? Sim, Portugal é um país fantástico. Eu sou apaixonado também com Portugal. Nós temos uma operação em Lisboa. Sou advogado também licenciado. Quem conduz a nossa operação é o Wilson Bicalho, que é meu sócio. Ah, que bom. Enfim, a grande diferença que eu percebo de Portugal para os Estados Unidos é que Portugal normalmente vai um perfil do imigrante que quer curtir a questão de qualidade de vida. É a porta de entrada para a Europa, a questão da culinária, a questão cultural é fantástica. Já os Estados Unidos, por ser uma economia muito pujante, então é um perfil de imigrante que ainda ele quer produzir. Então, se a pessoa quer produzir, eu entendo que os Estados Unidos talvez tenha um apelo um pouco maior. Agora, se a pessoa está numa fase um pouco mais desacelerada, talvez Portugal seja o destino. Ou seja, o perfil de quem procura Portugal é diferente de quem procura os Estados Unidos. É bem diferente? É diferente. E a faixa etária, como é que é? Na verdade, Estados Unidos a gente pega todas as faixas etárias. Todas, tá. Portugal a gente pega pessoas numa etapa de desaceleração profissional ou no início da carreira, porque as pessoas tentam ir para Portugal para estudar nas universidades portuguesas, que são algumas das universidades mais renomadas do mundo. Mas depois elas passam a ter um determinado problema, que nem sempre Portugal consegue absorver essa mão de obra. Então nós temos um fluxo que é um Teve fluxo... uma época que os dentistas iam para lá, né? Os dentistas brasileiros são admirados no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos também. Tem muitos dentistas que vão para lá. Mas eu soube de Portugal, que foram muitos para Portugal para buscar uma posição melhor na carreira. A formação do dentista brasileiro ela é admirada internacionalmente. Mas nós temos um fluxo muito específico na Bicalho, que é um fluxo até de Portugal para os Estados Unidos, que são profissionais que se graduaram em Portugal, muito bem formados, muito preparados, mas que eles querem ter experiência profissional em um país com uma economia um pouco mais pujante. No caso. Brasileiros que estudaram em Portugal. Brasileiros. E os portugueses têm interesse em ir para os Estados Unidos? O fluxo é muito pequeno. Você está brincando. Maior o contrário. O americano, principalmente o americano da boa idade, que quer curtir essa fase da vida na Europa. Você está brincando. Existe um fluxo muito grande. E busca
Portugal é um país que tem interesse, né? Portugal é um país que é um destino desejadíssimo. Eu falo que até a posição... É unanimidade. Unanimidade. Tá? Até a posição geográfica de Portugal, que pra gente ele está na frente da Europa, mas olhando do foco europeu, ele está ao fundo. Então ele está longe de guerras, atentados, e tem a facilidade da língua, né? Que é algo inegável. É verdade. Então quer dizer que você acha que a tendência daqui para frente é melhorar esse mercado de vistos, esse mercado de investimento, de gente buscando os Estados Unidos e buscando Portugal, cada um com o seu motivo, certo? Sim, a tendência é aumentar? A tendência é aumentar, a gente vive um momento mágico. Tá. Esse ano nós tivemos um crescimento de 350% na procura de vistos de brasileiros que desejam morar fora. Isso é um movimento que ele sempre acontece pós anos... Quanto que aumentou? 350%. Nossa, 350%? 350%. E você sente que o lado político dos países mexe um pouco com esse perfil de pessoas que procuram outro país? Você acha que mexe? Eu não tenho dúvida. Toda vez que nós temos uma eleição presidencial, e isso é um movimento que a gente vê desde a eleição que foi Aécio e Dilma, uma eleição que já foi polarizada, sim, depois das eleições, a parte que perdeu, muitas vezes ela não se sente representada. Sem dúvida. É natural. Eu não quero aqui de maneira alguma entrar em posicionamento político. Só que a última eleição, talvez por ela ter elevado essa polarização a um outro patamar, a procura foi maior. Muito grande. E eu entendo que é natural que as pessoas queiram ter uma experiência internacional. Qual é o perfil depois da eleição que foi procurar sair? Famílias com filhos, profissionais bem-sucedidos, jovens entre 40 e 50 anos. Meia-idade? Meia-idade, exatamente. Com filhos que querem oferecer para os seus filhos segurança, oportunidade de estudar em boas escolas e universidades. Porque uma coisa que é muito recorrente na conversa com os clientes, Rafael, é o seguinte: as grandes cidades no Brasil, em razão do aumento da violência, elas estão retirando dos nossos jovens e adolescentes as possibilidades de desenvolver habilidades sociais. Isso é verdade. Então, vou citar o meu exemplo. Quando eu tinha 12 anos, eu sou filho de médico, eu ia ao banco no centro de Belo Horizonte pegar talão de cheque para o meu pai. Hoje isso não é possível mais. Não, impossível, claro. E fazendo um comparativo, né, eu morava muito perto da escola dos meus meninos, nós tínhamos que levá-los de carro, eles frequentavam determinado clube, a festa era em determinado buffet. E eu me preocupava o seguinte: por quê? Como advogado, eu me relacionava com o CEO da empresa, mas com o operário de chão de fábrica. Sem dúvida. E é necessário que as pessoas desenvolvam habilidades sociais. Sem dúvida, E eu falava, olha, a bolha que meu filho está vivendo não permite que ele desenvolva tais habilidades. Agora, a gente falou da Giovana, a Giovana vai de patinete para a escola, com os colegas dela, sozinha, em Orlando, estuda em uma escola pública, ou seja, ela estuda desde do filho do CEO, está na sala dela, até o filho do operário. E eu acho que isso é fantástico. E com muita qualidade de ensino, o principal é isso, muita qualidade. Muita qualidade. A pandemia foi um show que o sistema público americano deu, porque ele tinha condição de fazer as aulas online e presencial. Ou seja, o aluno escolhia, todos os alunos lá possuem um notebook. Ou seja, se o professor dava aula, ele assistia a mesma aula do quarto dele, com segurança, e podia escolher, quer ir para a escola ou não, rapidamente voltou. Então a gente percebe quando o país investe nisso, é muito interessante. E a escola é um ambiente controlado, né, onde que pode viver essas experiências. Então isso é que normalmente as pessoas procuram quando decidem morar fora do Brasil. Olha, doutor Bicalho, jovem Bicalho, doutor Vinícius Bicalho, eu adorei o senhor ter vindo no meu programa, no nosso programa, e eu quero que o senhor deixe agora um recado. Manda um recado seu, da forma que você quiser, para quem tem vontade de conhecer lá fora, como é viver fora do Brasil, o que você diz para essa pessoa, para essa família que está nos assistindo agora no Brasil inteiro? Rafael, eu queria primeiramente agradecer o convite e dizer o seguinte, que ter uma experiência internacional não te faz menos brasileiro. É uma forma que nós temos de mostrar um pouco para o mundo do bom brasileiro.
e que o brasileiro pode vencer, seja no Brasil ou em qualquer país do mundo. E essa experiência, ela é enriquecedora. Quando eu decidi me mudar, a conclusão que eu cheguei com a minha esposa foi a seguinte: se tudo der errado, a experiência, a jornada será sensacional. Nada deu errado e a jornada continua sendo sensacional. Mais sensacional ainda. Exatamente. Vinícius, prazer em te conhecer. É todo Muito meu. obrigado por você ter vindo, tá bom? E promete que quando você vier ao Brasil, dá uma passada aqui para falar umas novidades pra gente. Passarei, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Muito bom mesmo. Bom, terminando o programa de hoje com um pensamento que eu sempre gosto de passar para vocês. Não é necessário deixar pegadas pela passagem. Basta que fique o perfume das emoções sentidas. Interessante, né? Pense nisso, hein? Bom, boa semana para vocês. Até o nosso próximo encontro, sempre às segundas-feiras, no final de noite. Tchau, até lá.